Já temos uma nova convidada agora, a Mislene Santana, que é moradora lá de Ariel, em Israel. Mislene, boa tarde a você, prazer tê-la conosco. Boa tarde, prazer é meu, obrigada pelo convite. Boa noite aqui em Israel. Bom, exatamente, boa noite a você. Qual que é a situação de momento? Qual região que você mora? Seria aí mais para o centro do país? Queria que você falasse seu dia a dia desde sábado passado, por favor. Eu moro em Ariel, na realidade não é uma região no centro do país. Eu moro a mais ou menos 96 quilômetros da faixa de Gaza, eu fico um pouquinho mais próximo do sul, porém não no centro, mas a leste do país. E na realidade a minha cidade ela é muito próxima das fronteiras com a Cisjordânia, né? Então aqui a minha cidade é muito pertinho do Ramallah. E como tem sido esses dias? Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder, viu? Todo mundo tem perguntado isso, né? É inevitável, a preocupação Enfim, tem sido muito difícil de responder porque são dias em que a gente está num pesadelo coletivo. Eu estou numa região que é irônico dizer, mas que de certa forma eu estou sendo privilegiada porque tem sido uma região neutra, digamos que tranquila em meio a todo o conflito, desde que a guerra começou, até mesmo com os ataques aéreos. Porém, é inevitável a gente não se abalar e não se comover com tudo que está acontecendo, em especial porque eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas que ou perderam alguém ou tem alguém desaparecido, até mesmo dentre as vítimas que estão sendo feitos reféns de guerra lá em Gaza. Mislene, e conta pra mim como é que tá a sua configuração familiar, né? Se você mora com outras pessoas e se mesmo você estando numa região, entre aspas, privilegiada, se é possível usar isso, né? Eu entendi a menção que você fez. Se vocês também recebem alertas, se há algum tipo de emergência que precisem obedecer em termos de estrutura de bunker e etc. Como que tá essa rotina? Sim, a cidade como um todo ela é estruturada com bunkers, né? Na realidade, Israel toda ela tem essa estrutura. Aqui em Israel, sim, a gente não dá para normalizar, mas de certa forma a civilização já está acostumada com conflitos ali que acontecem pelo menos uma vez ao ano, seja em época de feriados judaicos ou até mesmo de feriados árabes, enfim. Então esses conflitos são de certa forma normais. Porém, é muito difícil porque a gente não estava esperando, no caso aí, que que os terroristas, que o Hamas fossem entrar pela porta da frente. Então, assim, aqui em Ariel o que aconteceu, a gente teve um míssil até agora, um foguete, na realidade, que caiu. Eu estava na rua passando com os cachorros, acho que foram uns 3 dias após o incidente, quando tudo começou. Os primeiros dias, meio que os serviços gerais, eles pararam e a recomendação era que a gente ficasse em casa e que se tocasse sirene que a gente fosse para os bunkers. A minha casa ela não tem bunker, então a gente tem uma estrutura que é a parte mais segura da casa e se toca a sirene eu preciso ir para essa área da casa. Uma casa é mais ou menos como se fosse embaixo das escadas, né? Então se acontece alguma coisa é um pouco mais tranquilo ali. Porém, quando tocou a sirene, eu estava na rua, passando com os meus cachorros. Foi o 3º dia, estava tudo calmo, digamos, calmo no sentido de que eu precisava sair de casa para tirá-los. E aí tocou a sirene, eu estava no meio da rua, tentei avistar um bunker, né, a Miklat, como a gente chama aqui, não encontrei nenhum, então de fato só peguei os meus cachorros, fui para trás de uma casa, um lugar ali de concreto, onde eu achei que poderia ser forte, abaixei com eles, e aí realmente foi o tempo, a gente tem 1 minuto e meio, né, desde do momento que a sirene toca para a gente entrar em um bunker. Mas não consegui, não tive esse tempo, e aí eu só ouvi de fato o impacto do foguete no chão, o tremor da terra, enfim, é um barulho, é uma situação que a gente não deseja que ninguém experiencie, né, de forma alguma. E aí em sequência eu saí com os meus cachorros rapidamente, porque eu não sabia se teriam outros, né, foguetes, né. E eu encontrei um bunker no caminho, entrei no bunker. A recomendação é que a gente fique no bunker 10 minutos depois do ataque. Mas esse foi o incidente isolado que aconteceu aqui na minha cidade. Você perguntou da minha estrutura familiar, né? Minha família está toda no Brasil. Eu moro aqui com meu esposo. Meu esposo, ele serviu o exército obrigatório e aí no momento ele é reservista, então ele foi convocado. Nossa. Então meu esposo está no exército e eu estou em casa. E há quanto tempo você está em Israel? Como é que você chegou até aí?
Pois é, eu estou aqui há 4 anos. Cheguei por conta do meu marido, que é israelense, né? Nós nos casamos e optamos em morar aqui, não no Brasil, porque uma coisa que é muito importante de ressaltar é que Israel é muito segura no dia a dia. É difícil de explicar, de repente, para quem não consiga entender o contexto, mas eu sinto uma segurança aqui que eu nunca senti, por exemplo, de onde eu venho, que é de São Paulo, né, capital. Nunca passei aqui por nenhum tipo de violência urbana. Aqui é extremamente tranquilo para você andar a qualquer hora do dia. Então é um país que oferece uma qualidade de vida muito boa e uma segurança muito boa, com exceção desses conflitos que até então eram pontuais. Israel fazia muito tempo que não entrava de fato em guerra, né? Esses conflitos eram sempre só aí com intervenção militar, intervenção do exército, mas infelizmente a gente está tendo essa experiência. Mislene, você não é a primeira pessoa que traz esse relato, né, da segurança no dia a dia e que agora se vê numa situação que é bastante grave por conta de um ataque que também é um dos piores e mais violentos das últimas décadas aí nessa região. Eu queria entender de você sobre a atuação do seu marido. É claro que você não vai poder passar informações específicas porque ele vai servir ao exército, mas ele já teve de deixar a tua casa e ir para alguma região. Vocês têm conseguido se comunicar? Ele passa algum tipo de relato que o coloca numa área mais segura, que te deixa mais tranquila, se é possível usar a palavra tranquilidade também nesse momento. Como que está essa questão? Todas essas palavras no momento de privilegiada, tranquila, são retóricas no momento, mas a gente usa porque não tem muito como expressar de outra forma. Na verdade, meu marido, quando ele serviu o exército obrigatório, ele era combatente. Uhum. Porém, agora, desde que ele virou reservista, ele não está em combate. Sim. Então ele está servindo numa área um pouco mais tranquila, digamos. Eu não posso assim passar muitas informações, porém ele está mais ao norte, mais próximo da fronteira com o Líbano. Ainda assim, por ele não estar em combate, a gente consegue sim se comunicar ali poucas vezes ao dia. Eu consigo ter essa segurança de que ele está bem, né? Tem esse contato. E assim, não tem como a gente não se preocupar, né? Em especial porque a gente conversou sobre isso essa semana, né? Meu marido, por ele ter servido em combate, foi o que ele disse. Ele falou, embora eu não esteja em combate, eu sou uma das poucas pessoas aqui que, se eles precisarem, eles podem sim me chamar para a linha de frente. Então, existe essa possibilidade, não sei se vai acontecer ou não sei como que esse conflito como que a guerra vai escalar, mas pode ser um pouco egoísta da minha parte, espero que não, espero que ele não precise ir para combate. Embora são todas essas pessoas aí, todos esses combatentes, esses soldados que estão garantindo a nossa segurança nesse momento. E no seu dia a dia, você até disse já, né, que sua cidade não teve algo que foi muito localizado. No seu dia a dia você fica em casa, as pessoas têm feito aí também isso por aí. Existe algum problema em relação ao abastecimento? Nós tivemos hoje uma entrevista de uma moradora de Israel que falava justamente dessa limitação de alguns itens na compra lá no supermercado. Como é que é o dia a dia então agora em Ariel? Como isso a situação pegou a gente muito de surpresa, né? Ninguém estava esperando, tanto que quando meu marido foi convocado ali logo no sábado, 6:30 da manhã começou, né, as sirenes e aí discorreu o conflito. E 10 horas da manhã, o meu marido ele comentou comigo, ele falou, amor, eu nunca vi isso na minha vida, faz muito tempo que eu não vejo algo desse tipo, isso vai virar uma guerra. Eu conheço meu país e, enfim, vai escalar. E foi batata, né? Ele recebeu a ligação do comandante dele, ele literalmente arrumou a mala rapidamente, colocou as coisas e foi. Então é muito incerto. E aí nos primeiros dias a recomendação foi, isso varia muito de cidade para cidade, né? Aqui, como eu disse, por eu estar muito próxima das fronteiras da borda que a gente fala, né, dos muros, no caso, com a Cisjordânia, então aqui o risco maior é de ter algum estopim de fato da população, né, dos árabes, dos palestinos que vivem na Cisjordânia, né, de ter algum tipo de revolta, algum tipo de invasão nesse sentido. A gente teve um alarme no primeiro dia do conflito, em que eles pediram para a gente fechar tudo em casa e ficar em casa porque tinha ali um rompimento na cerca, eles tinham suspeita de que alguém tinha entrado, né? Mas depois fizeram uma varredura e liberaram. Então, para a gente é mais
Aqui em Ariel é até um pouco mais essa questão de ter alguma violência urbana, de fato algum terrorista entrar, ou não necessariamente um terrorista, mas algum árabe algum palestino que, enfim, seja a favor da causa e queira também, né, de certa forma, aí fazer alguma coisa. E em questão de abastecimento, isso, infelizmente, é um fato, né? Então, a gente já vai nos mercados e os itens ali que são primordiais têm acabado nas prateleiras, né? Israel fez uma recomendação nos primeiros dias também da gente, de fato, se preparar para a guerra. Então, não sabendo o que poderia acontecer, armazenar um pouco de água, armazenar o que fosse mais necessário para ficar pelo menos 3 dias, caso a gente não tivesse luz e água em casa. E aí eu acredito que isso acabou causando, né, que todo mundo foi ao supermercado e tem algumas coisas que estão faltando, sim. Mislene, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você nos relatasse em que momento ali, depois desse primeiro foguete, você percebeu que se tratava de um ataque sem precedentes, né? Como é que foi que você calculou e trouxe essa situação para você e, principalmente, como que você se sentiu a partir de então? Como que a tua família se sentiu? O que se passou na tua cabeça e no teu coração a partir do momento que você realizou que você estava num país que estava sob um dos piores ataques das últimas décadas? Isso é uma coisa muito difícil, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, na verdade, o imigrante, né? A gente tem essa inabilidade, a gente não está acostumado com esse tipo de violência, né? No Brasil, a gente lida com outras coisas. O que eu posso dizer é que, assim, o coração está acelerado o tempo todo. A gente tem tentado manter a calma. Eu tenho estado um pouco mais calma nesses últimos dias, mas os primeiros dias foi muito difícil, né? Eu não dormi alguns dias, o apetite também, enfim, foi embora. Eu acho que, para além da gente estar preocupado com a nossa segurança, ou no meu caso, com a segurança do meu marido que está servindo, não tem como, né? Como eu disse, não tem como a gente não estar envolvido com o que está acontecendo aqui. Então, é muito angustiante. É um loop, assim, que se a gente não tentar se desconectar pelo menos por um minutinho, que é a intenção, né, do Hamas causar esse terror, e eu acho que é exatamente isso, é sentimento de terror. Então, confesso que o coração tem acelerado sozinho em vários momentos, que não deixa de ser aí um pouquinho de ansiedade, enfim, de resposta do corpo a tudo que a gente está vivendo, a essa insegurança. Nós agradecemos então a Mislene Santana, moradora de Ariel, lá em Israel, trazendo essa difícil situação pela qual ela passa. O marido, inclusive, foi chamado pelo exército de Israel, e a gente torce por o melhor para você, para o seu marido, que essa situação possa se restabelecer o mais rápido possível. Viu, Mislene? Muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan. Obrigada.